Olá pessoal, meu nome é Juliana Montes. Vou falar um pouquinho sobre dicas para quem quer empreender no B2B, vendendo para empresas e não para o mercado de consumo. Vou falar um pouquinho sobre as diferenças entre trabalhar com esses dois tipos de mercado, algumas dicas de inteligência de mercado, como você pode fazer, networking, mídias sociais e estratégias de vendas no B2B. Bom, nossa agenda de hoje. Vou falar sobre o que é inteligência de mercado, como ela pode te ajudar, por que o B2B é diferente do mercado de consumo, como a sua empresa pode começar a mapear o mercado e maximizar os seus resultados, entrando um pouquinho na questão prática, utilizando a inteligência para entender os seus clientes, networking, que é super importante, como fazer de verdade, o comportamento do cliente B2B, será que as decisões são mesmo isentas de emoção quando você vende para uma empresa? Alternativas para encontrar mais e melhores clientes, posicionamento nas redes sociais, você está fazendo isso certo no B2B? E, resumindo, no final, vou dar algumas dicas sobre como você pode se tornar um influenciador do seu mercado e propagar os seus serviços e produtos. Bom, vamos lá. O que é inteligência de mercado, né? Inteligência de mercado nada mais é, apesar do nome um pouco pomposo, que você agregar conhecimento, analisar informações e ter recursos para uma tomada de decisão dentro da sua empresa. Hoje a maior demanda por resultados, aberturas de capital, a tecnologia acelerando muito rápido, a concorrência e entre outros fatores acabam pressionando as empresas por melhores resultados, e é por isso que você tem que ter informação dentro da sua empresa, ter uma análise concreta desses dados para poder tomar decisões e dar passos no curto prazo. Você deve ser capaz de traçar estratégias para reagir e mudar o curso do que você está fazendo, da sua estratégia, mediante a mudanças aí no meio do caminho, né? Às vezes você traça um plano anual e ele muda completamente por conta de uma crise, por conta de uma mudança no contexto de mercado, até mudanças sociais, ambientais, enfim, tudo isso pode impactar no seu negócio e fazer com que você tenha que tomar uma decisão rapidamente. Por isso você tem que estar atento a todas as situações, as mudanças de mercado para poder sobreviver, garantir a sua sobrevivência. Até vou dar alguns exemplos de empresas que não conseguiram fazer isso e acabaram pagando um preço muito caro. B2B, por que ele é diferente do mercado de consumo? Você vende para empresas e não para pessoas físicas, então com certeza a comunicação ela vai ser muito mais objetiva, ela vai ter outro foco diferente do que você vende para pessoas, né? O foco é na necessidade, na solução, nos resultados, muito mais do que no status ou na marca que aquele produto está agregando. Às vezes a marca ela não tem tanta relevância no B2B quanto ela tem no B2C. Isso não significa que as decisões ali não envolvam emoção. O processo de venda também envolve vínculos, isso é muito importante no B2B, tanto quanto no B2C. E aí, o que é mais importante nesse mercado? Entender o que as empresas buscam, quais os problemas que elas realmente enfrentam no dia a dia e como o seu produto ou solução pode atender essa demanda. Então, estar atualizado sobre a necessidade do seu cliente realmente é preponderante nesse mercado. E isso você vai ter que também ter uma inteligência para comunicar ao seu cliente e mostrar que você tem uma alternativa para suprir aquela necessidade daquele momento ou de momentos futuros que a empresa possa vir a passar. O que move o cliente, né? As empresas, é o que eu sempre digo. As empresas elas são movidas ou pelo medo ou pela ambição.
E aí a ambição são as áreas que vão trazer dinheiro para a empresa, vão trazer receita diretamente para a empresa, áreas comerciais, áreas de marketing, é isso que elas buscam dentro de uma empresa. Então, se você vai vender para essas áreas, você tem que ter em mente que é a ambição que move esse profissional com quem você vai ter o contato. Por outro lado, o medo também é uma questão importante, principalmente no momento atual nas empresas, né? O medo de uma crise, o medo, por exemplo, de uma implicação em corrupção, uma coisa que está bastante em evidência no momento, o medo de um desastre ambiental que pode impactar aquela empresa. Então, você pode também vender por esse lado, né? Ou pelo medo ou pela ambição. Então, você tem que entender em que lado a sua solução se encaixa e saber trabalhar com essa linguagem para poder chamar a atenção do seu potencial cliente dentro da empresa, dependendo da área em que ele atua, se é uma área relacionada ao medo ou se é uma área relacionada à ambição. Então, isso influencia bastante no trabalho que você vai fazer. Aqui no B2B, as análises de informações, do relacionamento com o cliente, do que o cliente necessita, elas são muito mais qualitativas do que quantitativas. Se no B2C você busca muito entender o seu share, o comportamento do cliente com base em dados quantitativos, se você tem mais vendas numa região X ou Y, do que... Ou então, por exemplo, quantos produtos foram vendidos numa rede de supermercados, enfim. No B2B, você tem que entender as necessidades do cliente, a carência, qual é o problema que está acontecendo dentro daquela empresa num momento específico, com base também crescimento de ações, se uma empresa ela tem uma necessidade maior jurídica naquele momento. Então, é esse tipo de informação que você vai ter que começar a analisar. É como você fazer um mapeamento mesmo do que acontece dentro daquela empresa que pode ser o seu potencial cliente e especificamente dentro da área em que você vai trabalhar. Você tem que ter rapidez para entender a necessidade do cliente e atualizar a sua estratégia. Então é por isso que você tem que estar sempre próximo ao cliente, você tem que ter uma área de vendas ou então uma área de marketing que faça essa linha de frente e entenda a necessidade do cliente. Isso pode mudar muito rápido e a sua empresa pode até perder a viabilidade e o sentido de existir. Por exemplo, empresas como Nokia, Olivetti, TomTom, são empresas que também atuavam no B2B, né? Atuavam atendendo empresas e que deixaram de existir porque não perceberam mudanças no mercado. Então, por exemplo, a Nokia não percebeu que o smartphone estava tomando um espaço diferenciado, até mesmo os smartphones de tela, né? E com tela touch, e não acompanhou esse movimento de mercado e acabou perdendo o mercado, inclusive no corporativo, e a Nokia hoje deixou de existir, né? Foi vendida, enfim. A Olivetti, máquinas de escrever, quem diria que essa líder de mercado, uma empresa que era muito dominante, não acompanhou o movimento dos microcomputadores. A gente sabe que existiam entrevistas dizendo que um usuário não conseguiria usar um computador, um usuário comum não teria acesso a isso, não teria capacidade, porque uma máquina de escrever era muito mais simples. Bom, e o mercado evoluiu de uma forma que matou as máquinas de escrever, que, né, hoje só servem como peça de decoração retrô. TomTom, GPS, não acompanhou também o movimento indo para o social, né, que é o caso do Waze hoje, e até mesmo iniciativas do Google e tal, e ficou lá no GPS e não acompanhou o mercado e acabou morrendo também. Hoje eles têm algumas unidades de negócio mais focadas em rastreadores e tal, continuam atuando no mercado, mas deixaram de ser o que eram, né? A
analisar movimentos do mercado e da concorrência direta e indireta. Quais os produtos que podem substituir o seu serviço ou o seu produto? Quais são as novas iniciativas de mercado que podem, de alguma forma, roubar o seu mercado, né? Deixar de... o que você deixa de atender, que outra solução pode entrar no seu lugar? Quais as transformações de mercado estão acontecendo que podem viabilizar a sua empresa ou a sua solução ou alguma linha de produtos que você tenha? Momentos de crise impactam o B2B de uma forma muito mais rápida do que o mercado de consumo, né? Demora muito mais para cair vendas, por exemplo, de alimentos e bebidas do que empresas, consultorias, fornecedores de software, fornecedores de hardware que atuam no B2B, porque as empresas percebem rapidamente que o mercado está ficando recessivo, está ficando mais complicado, e elas deixam de fazer alguns investimentos para evitar prejuízos no futuro ou para se preparar para um momento mais difícil. Então o B2B sofre aí muito mais rápido porque esses investimentos acabam sendo congelados. Então isso você tem que entender também e saber como encaixar o seu produto para você continuar sobrevivendo e atendendo o mercado, às vezes oferecendo soluções mais baratas, alternativas, até para ajudar as empresas a sobreviverem melhor nesses momentos de crise. Bom, agora vamos partir um pouco para a prática e eu vou falar sobre como a sua empresa pode começar a mapear o mercado e maximizar os resultados utilizando esses recursos, né? Começo dizendo que não é uma tarefa difícil, mas também não é uma tarefa fácil. Por quê? Hoje, no momento atual, todo mundo sabe disso e é super difícil dar conta para qualquer ser humano. A gente tem um excesso de informações sobre tudo e sobre todos, né? Então isso pode causar um ruído para sua análise de dados, porque gerenciar informação no momento atual é enlouquecedor, né? Se a gente for analisar Big Data, todo esse movimento que a gente enfrenta no momento, a gente sabe que existe muita informação. Então, o que eu aconselho você a se focar, a direcionar o seu trabalho de inteligência dentro da sua empresa? Acompanhar newsletters relativas ao seu mercado, mídias especializadas. As mídias especializadas no B2B são muito relevantes, trazem muita informação interessante e dentro disso você consegue analisar a situação do mercado e também os seus concorrentes, como eles estão se posicionando e tudo mais. Acompanhar também, seguir em mídias sociais ou então nessas mídias especializadas, os influenciadores desse mercado, entender quem são as pessoas que são referências, que falam o que o mercado quer ouvir, pessoas que têm muitos seguidores ou são referências no mercado realmente, são nomes importantes, e acompanhar o que essa pessoa fala. E acho que uma estratégia interessante é estar no mailing dos concorrentes, receber as informações do seu concorrente de alguma forma, assinando redes sociais ou mesmo cadastrando seu e-mail lá. Você às vezes pode cadastrar o e-mail de um amigo para não dar uma bandeira muito grande e correr o risco de ser bloqueado, mas é uma estratégia interessante você receber esses materiais para entender como o seu concorrente está se posicionando no mercado. Essa informação toda que você vai captar, ela vai servir como um radar para que você analise o seu posicionamento perante o mercado, né? Você tem que ter em mente que você tem que analisar os seguintes fatores externos. Além da concorrência, da mídia especializada, acredito que é básico para qualquer mercado hoje estar antenado nos fatores externos: política, economia, legislação, os fenômenos sociais, tecnologia, fatores ambientais também. Claro que direcionando isso para o que impacta a sua empresa.
legislação, por exemplo, é importantíssimo, ainda mais aqui no Brasil, que a gente tem coisas mudando aí, leis mudando diariamente praticamente, né? Questões tributárias, por exemplo, podem mudar o seu mercado, a forma como você trabalha com tributos, ou pode até ajudar você a fornecer um novo serviço e você pode ter oportunidades a partir daí. Então é muito importante analisar esses fatores internos e como eles impactam a sua realidade. Fatores internos, também super importante. Você tem que sempre estar atento aí nas áreas da sua empresa, o que acontece em toda a sua estrutura, qual é o feedback de vendedores, de clientes, qual que é a sensação de quem está na linha de frente, o que eles trazem de informação para dentro da empresa, dados transacionais de cliente, cancelamento, novos clientes que entram, se tem um perfil que se repete, por exemplo, né? Entram novos clientes de um perfil específico, de um setor específico, e isso chama a sua atenção. Por que ele está procurando aquele serviço? Será que você não consegue vender para mais clientes desse segmento específico? Ou então cancelamentos, você enfrenta cancelamentos e também começa a verificar um padrão nesses cancelamentos. Será que está acontecendo alguma coisa nesse mercado específico que te chame a atenção e de repente você consegue reverter de alguma forma? Então é super importante analisar todas essas informações para poder ter um recurso de gerenciar a estratégia da sua empresa. Perguntas-chave devem ser feitas a clientes em todas as interações que você tenha com ele, né? Isso é super importante você analisar. E é claro que você não vai questionar o seu cliente, no caso do B2B, só sobre a relação com o seu produto. Você vai questionar sobre momentos que a empresa está enfrentando, como que a empresa se encontra naquele momento, se o seu cliente tem algum desafio específico que ele está buscando solucionar, e aí de repente você pode encontrar uma oportunidade dentro desse desafio. Enfim, você tem que entender o contexto do seu cliente, entender por que dificuldades aquela pessoa do seu relacionamento passa, para poder, enfim, encontrar insights de novos produtos, novas soluções ou novas formas de você posicionar o seu produto ali dentro daquela empresa. Sem filtro, essa análise de informações, como eu disse, né, só traz confusão, ruído, excesso de informações. Então você tem que ter muito critério para trabalhar com essas informações. Aqui, como a figura mostra, né, a função da inteligência é ligar os pontos. Então você precisa ter uma capacidade analítica muito grande para detectar dentro dessas informações o que pode ser insight para sua empresa ou eventual alternativa para corrigir problemas que você enfrenta no seu dia a dia, né? Então, o ontem, né, a informação aqui toda fragmentada, e o que vai ser a aplicação para o futuro, como que você vai estruturar e organizar essa informação para poder progredir na sua empresa, né? Aprimorar suas estratégias e crescer. As conclusões, com certeza, isso é o mais importante, né? Elas devem ser sempre compartilhadas entre as áreas da empresa, e só assim a informação ela vai se movimentar e esses insights vão ser aprimorados com novos insights, com novas soluções que os profissionais mesmo da sua empresa podem trazer para você. Agora falando um pouquinho sobre o cliente de uma forma específica, né? Como que você pode entender o seu cliente melhor? Dentro da empresa, quando você vai fazer uma venda, é importante que você tenha em mente quem é o decisor ou aprovador, quem é que libera o dinheiro para você fazer a sua venda e quem faz a recomendação técnica, quem é a pessoa de uma área específica que vai recomendar a sua solução, que vai entender aquilo como um produto pertinente para a sua empresa.
Pensando nisso, você tem que entender quais são os fatores que impactam a decisão e como você vai endereçar a sua solução ali dentro da sua empresa. É importante buscar entender as dificuldades enfrentadas pelo cliente, e isso pode ser uma tarefa que você pode destinar tanto aos vendedores quanto aos profissionais de novos negócios. Se você é uma consultoria e você faz todos esses papéis, é claro que você tem que trabalhar aí colhendo essas informações e agregando tudo isso para você ter os insights de como posicionar o seu produto. Acho importante fazer esse link, né? Como o seu produto pode ser encaixado dentro dessa dificuldade. Então, parece redundante, mas não é. É você deixar claro para o seu cliente o quanto a sua solução pode endereçar essa dificuldade e não necessariamente você precisa fazer isso de uma forma vendedora. O mais interessante é você colocar isso de uma forma a deixar muito claro ao cliente que ele tem aquela dificuldade e que de uma certa forma você consegue atender. Alguns exemplos de sucesso aí no B2B, que são empresas que prometem fazer a diferença entre outras empresas, né? Existe uma startup que chama Sem Processo, ela é para o mercado jurídico, para empresas que têm muita demanda de ações, muitos processos. O nome dessa empresa é Sem Processo. E o que eles fazem, né? Hoje, com o novo Código de Processo Civil, as conciliações, elas ganham uma importância muito grande. Então, antes da ação ir para a justiça, ela tem que passar por um processo de conciliação. Essa startup, ela faz essa conciliação de uma forma eletrônica. Existem empresas no Brasil que a gente sabe, as empresas de telefonia, os bancos têm mais de 10 mil processos por mês. Então, essa conciliação eletrônica ela vai facilitar muito. Você não vai ter que acionar um advogado. Então, antes de você acionar uma estrutura de custos gigantesca, você passa por esse processo de conciliação online e muitas ações que iriam para a justiça podem ser resolvidas numa forma precoce, com um acordo, com uma conciliação. A gente tem o 99 táxis no corporativo, que foi uma solução bastante interessante. As empresas, imagina uma empresa enorme trabalhando com aquelas cooperativas, aqueles boletos de táxi em papel, era super complicado, isso até esse ano, né? E o 99 acabou automatizando todo esse processo e melhorando inclusive a oferta de táxi para as empresas, né? Porque qualquer taxista pode ser associado ao 99 e o recibo já é emitido online, enfim, isso facilita muitos processos dentro das empresas. HotDocs é um software americano bem interessante de automação de contratos e petições. É super bacana porque ele cria também uma inteligência de contratos para a empresa, vai retroalimentando o sistema e você dá alguns parâmetros, o contrato já sai do sistema automaticamente. Isso poupa muito tempo para as áreas de contratos, área jurídica, compras dentro das empresas. Então, é uma solução bem interessante, que é nova e que vai otimizar pessoas, inclusive dentro das empresas, de uma forma bastante interessante. Você pode, nessa relação aí de inteligência e de obter informações do seu cliente, é muito importante você perguntar objetivamente, em todas as oportunidades de contato com o cliente, essas questões, né, relacionadas à dificuldade, sondar o que está acontecendo com a empresa, se na crise, por exemplo, num momento específico ele enfrenta alguma dificuldade que ele não enfrentava antes, alguma mudança no mercado, na legislação que pode impactar aquele cliente, enfim, todas essas questões que a gente colocou ali como parâmetros nos slides anteriores, você pode endereçar para perguntar ao cliente de uma forma específica e obter esse tipo de informação. Visitas, né? A gente acha às vezes que visita é uma perda de tempo,
putz, é chato, eu vou me locomover, eu vou gastar dinheiro, eventualmente com um táxi, um transporte, mas muitas vezes essas visitas valem super a pena, apesar do trabalho, né, do investimento que você coloca ali. É muito valioso o que o cliente fala para você quando você tá ali cara a cara com ele numa relação mais quente, vamos dizer assim, do que uma ligação ou e-mail, né? Às vezes a gente tenta resolver muitas coisas por e-mail, mas o contato pessoal ainda é super importante, principalmente se você precisa de informação para poder crescer no seu mercado. Então isso é super importante. Se você não quer estruturar uma área de inteligência formal na sua empresa, o seu marketing ou a sua área de vendas podem fazer esse trabalho informalmente, né? O perfil do vendedor que trabalha no B2B já é um perfil mais voltado à inteligência, já é um perfil mais voltado a novos negócios, então essas áreas podem trazer essa informação para você. E as ferramentas de análise que você pode utilizar são relatórios, né? Colocar isso de alguma forma em relatórios, alguns inputs instantâneos, coisas que você obtém aí do cliente ou do mercado, você pode atualizar e mexer no seu produto ou na sua solução imediatamente. E a análise de SWOT é bem interessante, né? Colocar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Tabular isso nos quadrantes ali da análise de SWOT. Isso te ajuda a ter uma visualização bem interessante do que está acontecendo e mapear o mercado de uma forma fácil, simples, né? Bom, agora eu vou falar sobre networking, que é hoje uma grande vedete do B2B. Todo mundo fala sobre networking, sobre como fazer networking, mas ninguém entende muito bem como fazer isso, como chegar nas pessoas certas, como se posicionar e realmente demonstrar algum conhecimento sobre o seu mercado, né? O que eu digo é que você tem que se fazer presente sempre, né? Existe até aquele ditado, quem não é visto não é lembrado. Então é super importante que você se faça presente, principalmente se você é um fornecedor de algum tipo de conhecimento para o B2B, uma consultoria, um escritório de advocacia, alguma coisa que dependa muito do conteúdo, do intelecto, para fazer a diferença nesse processo de venda, né? Então é muito importante que você se posicione com presença de alguma forma naquele mercado. Os eventos do setor são sempre eficientes. É importante você participar, palestrar, organizar eventos, oferecer conteúdo relevante dentro desses contextos, né? Nunca trabalhar como um vendedor, fazer um discurso muito vendedor quando você estiver fazendo networking ou participando de eventos, mas sim posicionar-se como um provedor de conteúdo sobre aquele assunto, né, que você tem domínio ali dentro da sua empresa. Super importante ter esse networking tanto no online, né, quanto no presencial. É importante alimentar essas duas fontes. Nos eventos, nesses contextos, nessas situações, happy hours do setor, sempre surgem essas oportunidades. É importante você trocar cartões, perguntar, participar, fazer contato, fazer benchmarking, abordar as pessoas mesmo de uma maneira até um pouco cara de pau, mas dizer, olha, eu sou da empresa tal, poxa vida, você é o fulano. Normalmente essas pessoas estão com um crachá nos eventos, nessas situações de relacionamento, então você pode dar uma olhadinha lá, quem é a empresa, da onde que ele é, o que ele faz ali, rapidamente pelo crachá e abordar aquela pessoa, porque se ela tá ali no evento, de uma certa forma ela tá disposta a fazer esse relacionamento. Então, você tem sim a liberdade de abordar, de questionar e conversar sobre temas pertinentes ao seu mercado e assim você vai se tornando conhecido, né?
manter sempre o seu perfil atualizado no LinkedIn. LinkedIn é uma rede de relacionamento profissional muito bacana, você consegue ter uma base de dados sempre atualizada ali dentro, então é muito importante estar presente com o perfil atualizado, sendo ali um influenciador dentro do LinkedIn, movimentando a sua rede, fazendo contato com novas pessoas o tempo todo, porque no médio prazo logo você vai ter resultados por conta de contatos que você fez ali. Escrever, publicar artigos pertinentes às soluções que você oferece e também às necessidades do seu cliente, né? Então, se você conseguir trabalhar até unindo essas duas pontas, né? O que você fornece e a necessidade, você vai ter muito sucesso nesses artigos. Claro, eu volto a lembrar, nunca sendo muito vendedor e sim um provedor de conteúdo, tentar trabalhar o texto de uma forma mais jornalística. Isso você pode ter ajuda de algum jornalista dentro da sua empresa, né? Alguém que trabalhe com isso, ou algum consultor que forneça esse tipo de serviço, para não montar um texto muito vendedor, não necessariamente dessa forma. E aproveitar as oportunidades para se posicionar no seu mercado. Então, sempre que você tiver um tempo, eu acho importante você dedicar, se inscrever num evento, participar de rodadas de negócio, participar de qualquer coisa que você saiba que você vai encontrar pessoas ali com quem é importante o seu relacionamento. Então, clientes, até outros fornecedores que atendem o mesmo perfil de cliente, mas que não necessariamente forneçam a mesma coisa que você. Então, você sempre vai encontrar informações em meios de relacionamento com esse perfil de público, né? Então, é legal você mapear o mercado para estar sempre presente nessas situações. Existem eventos pagos, eventos gratuitos, você vai ter acesso sempre a esse tipo de coisa de alguma forma, então esteja sempre presente porque faz a diferença. Comportamento do cliente B2B. Será que as decisões são mesmo isentas de emoção? Eu digo que não necessariamente, né? Voltando à questão do network, um relacionamento conta e muito. É claro que as decisões são mais objetivas, o cliente ele vai analisar o retorno que o investimento naquela solução específica ou o risco que aquela solução específica vai mitigar dentro da empresa, mas o relacionamento conta muito. A experiência e o conhecimento do mercado sempre são grandes diferenciais. Sempre digo, não se aventure no B2B, numa área que você não conhece, porque com certeza você vai se dar mal. Então essas experiências são grandes diferenciais, você fazer parte daquele mercado, ter credibilidade naquele mercado e ser um agente do mercado mesmo, por mais que você seja um fornecedor, ser conhecido como um agente do mercado faz toda a diferença. Então você vai conseguir transitar entre os seus clientes de igual para igual e sempre demonstrar esse conhecimento e estar bastante relacionado a ele é uma coisa muito interessante para que você tenha sucesso. As vendas para a maior parte das empresas do país, principalmente quando se fala em consultoria, elas são muito baseadas no relacionamento e na confiança, né? E isso vale tanto para grandes consultorias quanto para consultorias menores. Às vezes, aquela consultoria de um homem só, uma consultoria pequena, aquela pessoa pode ser conhecida no mercado como um influenciador e ele pode ter sucesso tanto quanto uma consultoria maior, independente do tamanho da empresa cliente, né? O momento de crise faz com que esses profissionais tenham destaque, porque essas empresas grandes não conseguem arcar com o custo de uma consultoria que vem com um overhead da marca ali agregado muito grande, e esses profissionais que têm uma estrutura mais enxuta conseguem ter sucesso até entre multinacionais, porque alguém ali vai enxergar valor e vai entender que aquele profissional é tão confiável quanto uma grande consultoria.
Algumas dicas, né, alternativas para você encontrar mais e melhores clientes. Como eu disse, empreender no B2B não é para amadores. Você tem que ter conhecimento daquele mercado, uma experiência prévia naquele mercado, algum relacionamento que te dê uma base de conhecimento com aquele mercado para você poder atender. Claro, você vai aproveitar os contatos daquela atividade anterior para empreender, então esse vínculo que você criou com aqueles profissionais, com executivos do mercado que você vai atender é super importante e você vai se relacionar com essas pessoas novamente dentro da sua nova atividade. Super importante, definir um mercado ou um nicho que você deseja atender. Dificilmente você vai conseguir atender uma gama de empresas muito diferentes uma das outras, então é importante você focar em nichos específicos. Bom, claro que você vai aproveitar os contatos relacionados à sua atividade anterior para empreender, né? Usar as pessoas com quem você se relacionava no trabalho anterior para a sua atividade de empreendedorismo. Muito importante definir um mercado ou um nicho para atender. Você nunca vai conseguir atender várias empresas de perfil muito diferente quando você está na atividade B2B. É importante que você conheça a realidade daquelas empresas que você vai atender, então por isso é um pouco mais complicado você trabalhar com uma gama de empresas muito diferentes, a não ser que você atenda a uma área específica dentro das empresas, a um cargo específico dentro das empresas. Mesmo assim, você vai acabar atendendo algum segmento específico de uma forma mais dedicada, em que você se especializa um pouco mais. Sempre importante buscar um diferencial. O que a sua empresa tem de diferente dos concorrentes, né? O que você atende de uma forma diferente dos seus concorrentes? Você tem um atendimento mais personalizado, alguma solução mais customizada para aquele cliente? Alguma coisa específica que faça a diferença e que te dê algum destaque, né? Principalmente quando você está começando a empreender. Divulgação em redes profissionais. Por que eu destaco bastante o LinkedIn? Porque o LinkedIn é a única rede, né, até hoje, que você consegue mapear exatamente os profissionais com quem você deseja se relacionar para a sua atividade de empreendedorismo. Pode-se fazer divulgação ou trabalho em outras redes sociais? Claro, com certeza. Facebook, usar a sua rede de relacionamento também para ativar, potencializar a sua empresa. Mas o LinkedIn você consegue mapear exatamente os cargos, fazer busca de cargos que você deseja encontrar dentro das empresas específicas que você quer encontrar. Então o LinkedIn ajuda muito por conta disso, né? Você consegue encontrar exatamente a pessoa com quem você precisa falar e também o posicionamento profissional ali, principalmente na relação empresa-empresa e não com o mercado de consumo, é muito forte, né? Você tem espaço para publicar artigos mais longos, você tem espaço para colocar tags, enfim, e aí eventualmente até compartilhar esse conteúdo que você gerou ali dentro do LinkedIn e outras mídias sociais. Vou explicar mais detalhadamente um pouquinho entrando no LinkedIn aqui sobre as ferramentas mais para frente que você pode utilizar. Como eu disse, participação em feiras, eventos e mídias especializadas. Você também pode gerar conteúdo para essas mídias, escrevendo artigos, super interessante. Muitos clientes vêm desse trabalho com mídias especializadas. Feiras, é bem bacana participar, ter uma exposição, um patrocínio ou participar de alguma forma ali visitando e se relacionando com as pessoas, eventos, ou fazer o seu próprio evento dentro da empresa, né, atraindo clientes com alguma fonte de conhecimento, alguma coisa que seja interessante de verdade para o cliente. Uma coisa super importante para você mapear o seu cliente e conseguir um relacionamento com ele.
muito importante você ter uma base de dados altamente qualificada e atualizada dentro do B2B, muito mais do que no B2C. No B2C, às vezes, você ter um e-mail pessoal já é super relevante para vendas, né? Para você fazer um disparo de e-mail marketing. Já no B2B, isso no B2C, né? Você pode ter qualquer e-mail que o negócio funciona. Já no B2B, você tem que ter uma qualificação muito alta da sua base, você tem que saber quem é o profissional que você vai atingir dentro da empresa, qual é o nível de decisão dele, como ele pode te recomendar tecnicamente, qual é o cargo, enfim, todos esses detalhes da relevância daquela pessoa dentro da empresa você tem que ter. E a atualização tem que ser constante, porque as pessoas mudam de emprego muito rapidamente, mudam de cargo dentro das empresas, então é importante você mapear essa base de dados de uma forma bastante constante. Em alguns mercados isso acontece com uma frequência maior ainda, mercados de meio de pagamento, tecnologia, telecom, as pessoas mudam de emprego às vezes a cada 6 meses e pessoas com posição de liderança que são importantes para o B2B, então você tem que mapear isso com uma constância bastante relevante. Outra coisa importante de se observar, as estratégias do mercado de consumo, do B2B, nem sempre funcionam. Você fazer um investimento grande em comunicação de massa, em TV, anúncio em jornal de grande circulação, às vezes não é o mais importante para a sua empresa. Pode ter uma presença institucional ali, mas o mais importante não é você investir nisso. Vai ser muito caro e não necessariamente você vai atingir o público que você quer atingir de uma maneira direcionada. Então, como eu disse, as mídias especializadas fazem esse papel de uma forma bem mais interessante. Relacionamento constante, visitas, estratégia de precificação, inovação, isso vai fazer a diferença para você ganhar clientes no mercado. Esses pilares aí, relacionamento, a precificação e a inovação vão fazer a diferença para você trabalhar o seu cliente no B2B. Então, você tem que entender o tempo todo o que está acontecendo com o seu cliente para trabalhar esses pontos e fazer a diferença. Posicionamento em redes sociais, né? Agora eu vou detalhar um pouquinho mais essa questão do LinkedIn e de outras redes que você pode utilizar. O LinkedIn, repito, para mim no B2B é a rede mais relevante que existe hoje. A base de dados é atualizada o tempo todo, porque aquele profissional ele tem interesse em atualizar a própria informação dentro da rede, em manter os contatos dele atualizados, até porque muita gente procura emprego por ali, então são duas mãos, né? Ele pode ser encontrado por quem quer prospectá-lo como um cliente e também ele quer estar ali porque ele quer estar o tempo todo no mercado, então isso está sempre atualizado. Dentro do LinkedIn você tem recursos para você assumir uma posição de influenciador no mercado, é um ambiente profissional. E você pode interligar também com outras redes e retroalimentar dados ali com outras mídias e outras redes de relacionamento. Facebook, Twitter, Instagram, claro que você pode utilizar, mas o posicionamento ali vai ser um pouco mais institucional, se você vai se posicionar como uma empresa que atende o B2B, mais institucional do que propriamente para você prospectar, para você ter uma postura mais ativa nesse sentido de encontrar o seu cliente. Utilizar informações para alimentar essas redes, né? O que é relevante você compartilhar ali? Informações relevantes mesmo de conteúdo. O que a sua solução gera, por exemplo, de economia para uma empresa? Qual tipo de risco que a sua solução pode mitigar? Então é importante você desenvolver artigos de relevância e informações que tenham impacto realmente nas empresas clientes.
clientes, o que vai fazer diferença para aquele cliente e que pode chamar a atenção dele para ele te procurar eventualmente. O que eu recomendo, evitar posts puramente vendedores, olha, compre a minha solução porque ela é a mais interessante do mercado. Não, sempre contextualize isso dentro do desafio do cliente e aí sim você vai ter uma atratividade dentro dos seus posts. Uma questão importante, né? O conteúdo relevante, a qualidade de conteúdo nesse mercado conta mais do que a quantidade de posts, né? Lógico, você tem que ter uma frequência de publicações, mas o que vai importar é o conteúdo relevante que você vai conseguir agregar para o seu cliente. Vou demonstrar algumas informações, algumas ferramentas importantes dentro do LinkedIn. Vou entrar no LinkedIn para demonstrar rapidamente. As ferramentas que eu destaco e que nem todo mundo consegue utilizar são o Pulse, que é onde você pode publicar conteúdo. Como você pode fazer o download de uma planilha de contatos, dos seus contatos de relacionamento no LinkedIn. Por exemplo, eu tenho um LinkedIn com 3.000 contatos. Eu consigo fazer uma planilha de Excel, fazer o download de uma planilha de Excel com todos esses contatos e eu vou ter essa base de dados ali que eu posso utilizar com e-mail, telefone e posso trabalhar em cima disso. E a participação nos grupos, né? O LinkedIn tem muitos grupos e aí você pode entrar em um grupo específico do seu mercado e fomentar algumas discussões importantes, atuais e tudo mais. Também é importante você buscar o profissional que você deseja atender e solicitar a conexão de uma maneira educada, mencionando sempre o motivo do seu contato. Você pode querer fazer uma comunicação prévia, buscar alguma informação com aquele contato que você deseja atingir e sempre mencionando o motivo sempre, né? De uma maneira educada, enfim, polida, não mandando uma mensagem padrão. Vou entrar aqui um pouquinho no LinkedIn para demonstrar como que funciona. Vamos lá. Você indo aqui na minha rede, né, My Network, ou em português, a minha rede, você vai ter acesso àquela planilha que eu mencionei. Então, você vai aqui nas suas conexões, vai aqui nessa engrenagemzinha, e aqui você consegue acessar Export LinkedIn Connections e vai estar em português, enfim, você pode acessar essa ferramenta. E aí você escolhe aqui, você pode escolher aqui Microsoft Outlook, você vai exportar. O que vai acontecer? Ele vai gerar uma planilha separada por vírgulas, você só tabula, né, colocando as vírgulas como separadores dentro do Excel e consegue utilizar a planilha normalmente. Bom, agora eu vou mostrar aqui como que funciona dentro do LinkedIn aquelas opções que eu mencionei. Vamos lá. Para você baixar a sua planilha de contatos, você pode ir aqui no My Network, minha rede, né? Se o seu LinkedIn estiver em português, eu utilizo em inglês. Connections, conexões, né, as suas conexões, e aí você vai aqui nessa engrenagemzinha de configurações. Clicando aqui, você vai em Export LinkedIn Connections, exportar as conexões do LinkedIn, provavelmente em português. Aí aqui você seleciona a primeira opção e clica em Export. O que vai acontecer? Você vai receber aqui no download da sua máquina uma planilha separada por vírgulas. Depois é só tabular a planilha e você vai poder utilizar normalmente. A planilha vem completinha, com o nome, o sobrenome já em células separadas, vem o telefone de contato, vem o e-mail do profissional, então o cargo, a empresa, ela vem bem detalhada e você pode utilizar isso para agregar o seu banco de dados, para fazer contato com esse pessoal no LinkedIn, né? O seu banco de dados do LinkedIn, na verdade. Outra opção super interessante que eu recomendo aqui no LinkedIn, você vai em interesses,
vai encontrar aqui o Pulse. O que é o Pulse? É como um portal de artigos. Então você pode encontrar aqui diversos artigos aqui que vários profissionais escrevem. Realmente tem sempre conteúdos aqui bastante relevantes. Você pode publicar em português ou inglês aqui dentro do Pulse, depende da sua rede de seguidores, né? E aí você vai selecionar a língua que você vai escrever de acordo com o que você quer atingir. Eu vou mostrar aqui alguns artigos que eu mesma publiquei no Pulse. Eu vou aqui no meu perfil, por exemplo, um exemplo de artigo que eu postei, né? Olha, falei aqui sobre esse evento que eu tô palestrando agora. Então eu dei aqui algumas dicas, o que quem fosse assistir ia encontrar na minha palestra. Divulguei a minha palestra, o link da palestra, todas essas informações aqui dentro do Pulse. Então tá aqui, ó, Juliana Gregori Montes, quem postou, enfim, meu artigo vai aparecer junto com das outras pessoas. Você pode compartilhar esse artigo em outras redes, né, no próprio LinkedIn, no Facebook, no Twitter. As pessoas, você tem um analytics disso dentro do próprio LinkedIn. Você sempre vai ter disponível para você um analytics de qual o perfil de profissional que acessou o seu artigo, quem deu like, quem compartilhou, eventuais comentários, quantas visualizações. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui o Analytics para você entender melhor do que eu tô falando. Ó, aqui para você encontrar o Analytics do seu artigo, vai aqui em View Stats. E aí você vai conseguir ver bastante coisa, ó. Quantos page views de acordo com o dia, ó, nos últimos 7 dias, as indústrias que visualizaram, se for, olha, event services, marketing, law practice. Então você vai encontrar os cargos, os job titles, né, de quem visualizou o seu artigo, regiões, da onde que veio o tráfego. Eu postei, no caso desse artigo, eu postei também no Facebook, e aqui ele me informa exatamente o que veio de cada lado. Quem compartilhou, exatamente as pessoas que compartilharam o meu artigo. Enfim, ó, esse daqui, bem interessante, eu tive muitas visualizações. É sobre estratégias de networking para advogados. Fez um sucesso tremendo. Então, deixa eu ver aqui. Eu tive, ó, 534 visualizações, 99 likes, né, curtidas, 14 comentários e 17 compartilhamentos. Esse fez bastante sucesso. Então, ele vai mencionar todos os detalhes aqui relacionados ao artigo, bem interessante. Quem respondeu, quem interagiu, muito mais detalhado até do que no Facebook, né? Por isso que o LinkedIn, ele é muito eficiente para quem vende para empresas, né? Você tem aqui muitas informações, essas informações são abertas, são gratuitas, não precisa necessariamente ter uma conta paga do LinkedIn para você ter acesso a esse tipo de informação quando você faz um post, alguma coisa dentro do LinkedIn. Outra coisa bastante interessante, aqui voltando nos interesses, são os grupos. Você pode entrar em vários grupos que são relacionados ao seu mercado. Então, por exemplo, eu tenho grupos, eu forneço, por exemplo, para auditoria. Então tem grupos de auditores no Brasil, grupos grandes, e ali dentro, aqui por exemplo, vamos lá, eu vou acessar um grupo aqui. Por exemplo, controladoria e contabilidade. Então, por exemplo, se você atinge esse mercado, você consegue aqui, ó, esse aqui postou uma coisa extremamente vendedora, não recomendo, pode ser que ele teve umas curtidas aqui, teve sucesso.
mas é interessante que você publique um conteúdo. Então, por exemplo, aqui, resultado na visão do acionista. Ele vai falar aqui sobre como você demonstrar o resultado para o acionista. Interessante. E aí, eventualmente, você pode agregar a sua empresa a esse tipo de artigo. Então, isso eu recomendo bastante que você utilize, tá? Para você convidar profissionais, né? Sempre vai ter um espaço para você mencionar o motivo do seu contato. Recomendo que você utilize, não use sempre a mensagem padrão do LinkedIn. É importante você trabalhar dessa forma. Enfim, essas são algumas dicas e algumas recomendações importantes para você trabalhar melhor dentro do LinkedIn. Preponderante, manter sempre o seu perfil atualizado. Se você olhar aqui, né? Foto, importante utilizar a foto dentro do seu perfil. Essa headline aqui é a primeira coisa que as pessoas visualizam quando buscam algum perfil, então é super importante que você alimente essa headline, você tenha, né, isso preenchido e principalmente que ela contenha a palavra-chave de como você quer ser encontrado, porque isso aqui é a primeira coisa que vai constar nas buscas, né? Tanto para quem busca quanto para quem é encontrado, né? Você pode colocar aqui um sumário, você consegue colocar todos os vídeos que você fez, você consegue colocar os links aqui dentro, mencionar o que você faz dentro da empresa, todas as suas atuações anteriores, então bem interessante. Consegue colocar projetos também, educação, né? Um currículo virtual, vamos dizer assim, mas assim, você consegue trabalhar isso de uma forma mais detalhada, mais interativa, mais interessante. Os interesses, aniversário, né? Como você quer ser encontrado, e aí é interessante que as pessoas vão recomendando as suas habilidades, então, enfim, todas essas ferramentas aqui, e tem muito mais a descobrir dentro do LinkedIn, depoimentos, né? Recomendações de outros profissionais, você pode encontrar aqui dentro, então é bem interessante. Aqui os seus grupos que eu já mencionei. Agora vamos voltar lá para a apresentação. Bom, agora direto ao ponto, vou dar as últimas dicas, resumindo tudo que a gente conversou até agora, né? Para a gente encerrar. Inteligência é a forma de você obter informações pertinentes à realidade da sua empresa e analisá-las para possibilitar a tomada de decisões. Sem isso, você não consegue ir muito longe no B2B, então é importante que você considere essa análise e toda esse estudo de informações dentro da sua empresa. Atualização constante sobre o mercado, saber o que está acontecendo no mercado, movimentações de pessoas, cenário político, econômico, social, mudanças em impostos, tudo que pode impactar o seu mercado. Então, por exemplo, só citando algumas coisas da realidade atual, né? Lava Jato, o que aconteceu? Muitas construtoras ficaram com seus mercados ali parados, né? E até empresas que forneciam para as construtoras enfrentaram dificuldades, tiveram que buscar outras alternativas no mercado para continuar sobrevivendo. Então, isso é uma questão importante que veio ali para muitos de forma inesperada. Agronegócio hoje, por exemplo, ainda tem melhores condições, então é um mercado que ainda responde se você é um fornecedor ali do agronegócio. Enfim, todas essas questões são importantes dependendo do mercado que você atua e com quem você se relaciona. Estar sempre informado sobre o seu cliente, com quem ele se relaciona, para quem ele fornece, o que ele fornece, como ele se relaciona com o mercado, quais são as necessidades desse cliente no momento atual, as dificuldades também, então é muito importante você mapear. Estar presente influenciando mídias sociais, especialmente as profissionais, como LinkedIn, ter artigos, publicar artigos com uma certa regularidade, ter o seu perfil sempre atualizado, buscar conexões com quem também é influenciador no mercado, falando sobre a presença em feiras e eventos, fazendo um link aí com a questão do LinkedIn, né? Se você vai a um evento, conhece pessoas, pega cartões, faz aquele networking dentro do evento,
pronto, você vai para o LinkedIn e se conecta com aquelas pessoas para você se atualizar e retroalimentar esse processo, né? Então é sempre importante dar essa continuidade ao contato, né? Entregar sempre o que promete, isso é básico, né? Mas é importante lembrar. Acho que a lembrança mais importante é empreender no território que você conhece. Não dá para brincar no B2B, né? Não dá para você chegar de hoje para amanhã, como por exemplo muitas pessoas abrem a franquia da Cacau Show, de chocolates, enfim. Qualquer administrador pode fazer isso. No caso do B2B, você tem que ter um relacionamento muito forte com aquele mercado em que você quer empreender. Relacionamento ainda é a alma do negócio, então é muito importante você investir em visitas, relacionamento, estar presente nos lugares onde estão as pessoas do seu mercado. Base de dados sempre atualizada e qualificada é super importante para o B2B. Cuidado com investimentos em mídias relacionadas ao B2C, você pode perder muito dinheiro, gastar em mídias caras e não ter retorno algum. Eu já tenho experiências nesse sentido de que fizemos investimentos em mídias caras, em jornais de grande circulação, até tive aumento de tráfego no website, mas não consegui ter retorno financeiro nenhum daquele investimento. Busque mídias especializadas, eventos e investir em relacionamento. Relacionamento que realmente faça diferença para você, né? É importante analisar com critério, mesmo os eventos, as mídias especializadas, se o profissional que você precisa encontrar vai estar ali de fato como um público-alvo. Para encerrar, eu queria agradecer primeiro a Camila Varallo, que foi a pessoa que me indicou para participar do evento, gostei bastante, estou bem contente. Quero agradecer a Bruna, do EB Empreender, pelo convite e a todos que prestigiaram a apresentação. Obrigada a você. Meus contatos, eu estou nesse e-mail, julianamontes@gmail.com, LinkedIn e Facebook, estou com o meu nome completo, Juliana Gregorini Montes, fica à vontade para me adicionar e obrigada!